Oi, pessoal, vamos dar continuidade às nossas atividades do projeto Confabulando com Fábulas. Atividade 2D, comparação da fábula. Nós temos o texto 1, a lebre e a tartaruga, e temos o texto 2, a lebre e a tartaruga. Vocês vão fazer a leitura silenciosa do texto, ler mais de uma vez, anotar as palavras desconhecidas, marcar no caderno, pesquisar. Por quê? Quando eu leio um texto que eu não compreendo uma palavra desconhecida, fica mais difícil de eu entender o texto. E eu compreendendo o que aquilo significa, aquela palavra desconhecida, é mais fácil para eu entender o texto. Então, vocês vão ler o primeiro texto, analisar, pesquisar, depois o segundo texto. Observando aqui, nós temos duas fábulas, né? O texto 1 e o texto 2 são fábulas. E nessa fábula, a tartaruga e a lebre, nós temos aqui os personagens, né? Cada um com suas características. O que vai acontecer aqui nessa história? O que vai acontecer? Na verdade, vai acontecer uma corrida. E que alguém tem que vencer. E aí se cria um conflito nessa história. A lebre nós sabemos que é um animal ligeiro, enquanto que a tartaruga ela é mais lenta, ela é mais devagar, próprio da natureza dela. Então aqui nós temos uma competição que vai acontecer entre o mais rápido e o mais lento. E só de bater o olho todo mundo já diria, a lebre vai vencer porque a tartaruga é mole. Então nós vamos ver o que vai acontecer. A lebre tem uma autoconfiança por ela ser ligeira que ela já estava com a competição ganha. Quando na verdade nós vamos ver que não vai ser bem isso que vai acontecer na história. E as fábulas estão aqui na forma em prosa e na forma em verso. O texto 1 é o texto em prosa. O texto em prosa é aquele que tem parágrafo, que eu escrevo um parágrafo, que eu concluo uma ideia, que eu inicio outro parágrafo, vou fazendo o meu texto, ocupando desde a margem esquerda até o final da linha. Vou e venho, concluindo o meu texto até chegar ao fim. Agora, o texto em prosa, cada parágrafo, ele vai me trazendo ali uma ideia completa, para eu ir fazendo o próximo. Enquanto que o texto 2, que é um texto em prosa, nesse texto observamos que a escrita está em versos. Nós temos versos formando estrofes, né? E observamos que a escrita aqui, ela não inicia com um parágrafo e vai até o final da linha e volta. Ela é dessa forma. O texto em verso, o texto é dessa forma. São escritos cada linha, eu pulo para a linha de baixo. E observando ainda que o texto em versos, que também há rimas. Vou ler o primeiro aqui, ó. Apostemos, disse a lebre, a tartaruga matreira, que eu chego primeiro ao alvo do que tu que és tão ligeira. Então, aqui nós temos matreira rimando com ligeira. E assim o texto vai acontecendo. Então, nós temos aqui o que caracteriza um texto em verso e um texto em prosa. É importante vocês saberem dessa diferenciação quando se fala num texto em verso e um texto em prosa. Agora, vocês observam que no texto 1 tem a moral. Nada vale correr, cumpre partir em tempo e não se divertir pelo caminho. Enquanto que o texto 2, ele não tem aqui uma moral. Né? Não há uma moral aqui. Então, após a leitura dos dois textos, da reflexão, de analisar o que a professora explicou, vocês vão responder as questões da página 187 e 188. Lembrando que aqui nas duas histórias acontece um fato aqui.
o que acontece aqui nas duas histórias, né? Quando ele fala aqui da moral, nada vale correr. Quando ela quis correr para ganhar, ela estava usando o quê? Da esperteza. E nas duas histórias está acontecendo a esperteza. Então, observe todos esses detalhes, né? A estrutura de cada texto, como que acontece, como se desenrola, para assim responderem as questões. Até aqui na página 188, a questão A, B, C, D da questão 3. Obrigada.